Você percebeu quando parou de existir? Não estou falando de terminar. Estou falando daquele momento em que você ainda está junto, mas já não está mais presente. Você fala, mas suas palavras não ecoam. Você dá, mas nada volta. Você está ali, fisicamente ao lado, mas emocionalmente, você já não existe mais. Ah, e o pior, você foi quem construiu essa invisibilidade. Não foi a outra pessoa que te apagou. Foi você. Palavra por palavra não dita. Vontade por vontade engolida. Opinião por opinião silenciada. Você foi se tornando menor, mais dócil, mais adaptável, até desaparecer completamente. E agora, você olha para esse relacionamento e não reconhece mais quem você se tornou. Porque a pessoa que entrou nessa relação tinha brilho, tinha voz, tinha presença. E a pessoa que está agora é uma sombra, tentando agradar, tentando não incomodar, tentando ser amada através da própria anulação. Você acha que está sendo compreensivo, maduro, paciente, mas a verdade é outra. Você está apavorado. Apavorado de que se você aparecer de verdade, se mostrar quem realmente é, se expressar o que realmente sente, você será rejeitado. Então você escolhe a invisibilidade, porque é mais seguro não existir do que existir e ser descartado. Mas essa segurança tem um preço, e você está pagando ele agora. Deixa eu te mostrar como isso começou. No início você estava inteiro. Você tinha opiniões, vontades, limites. Você era você. E foi exatamente isso que atraiu a outra pessoa. A sua autenticidade, a sua presença. O fato de você existir sem pedir licença. Mas aí algo mudou. Veio a primeira divergência. A primeira vez que vocês não concordaram. E ali, naquele momento pequeno, você teve medo. Medo de que discordar significasse ser rejeitado. Então você cedeu. Não porque concordava, mas porque tinha medo de perder. E funcionou. A tensão passou. O clima voltou ao normal. E você aprendeu uma lição perigosa. Desaparecer um pouco mantém a paz. Então você fez de novo, e de novo, e de novo. Cada vez que você engoliu uma vontade, cada vez que você fingiu concordar, cada vez que você colocou a aprovação do outro acima da sua própria verdade, você foi perdendo substância, foi se tornando translúcido, até ficar completamente invisível. E o mais cruel, a outra pessoa nem percebeu, porque você se tornou tão bom em desaparecer que ela acreditou que aquela versão diluída de você era quem você sempre foi. Ela não sabe que existe um você real debaixo de toda essa adaptação, porque você nunca mostrou. Você construiu um personagem agradável, compreensivo, sempre disponível, sempre flexível. E esse personagem funciona muito bem para manter a relação estável. Mas ele não funciona para você. Porque você, o você real, está sufocando. Você sente isso. Você sente quando está prestes a dizer algo verdadeiro e se segura. Você sente quando discorda internamente, mas concorda externamente. Você sente quando suas vontades são ignoradas porque você nem as expressou direito. E tem mais. Você começou a se ressentir. Não da outra pessoa, de você mesmo. Porque você sabe que não está sendo honesto. Você sabe que está vivendo uma mentira emocional. Você dá tudo, não porque quer, mas porque tem medo de que se não der, será abandonado. E o relacionamento? Ah, o relacionamento está lá. Estável, calmo, sem grandes conflitos. Mas também sem grandes conexões. Porque conexão de verdade exige presença. E você não está presente. Você está ocupado demais tentando ser quem você acha que precisa ser para ser amado. Só que amor conquistado através da sua própria anulação não é amor. É aprovação. E aprovação não sustenta nada. Ela só adia o inevitável. Agora eu preciso que você enfrente algo. Você não se tornou invisível por acaso. Você não está nessa posição porque a outra pessoa é dominadora, egoísta ou insensível. Você está aqui porque você escolheu. Conscientemente ou não,
Você escolheu desaparecer, e essa escolha vem de um lugar muito específico. Você acredita que a sua essência não é suficiente para ser amada. Deixa isso entrar. Você acredita, no fundo, que se você aparecer de verdade, com suas falhas, seus limites, suas discordâncias, suas necessidades, você será rejeitado. Então você se molda, você se adapta, você se diminui, porque na sua mente é melhor ser amado por quem você não é do que ser rejeitado por quem você é. E isso não nasceu nesse relacionamento. Isso vem de antes, muito antes. Talvez tenha vindo da infância, quando você percebeu que ser bonzinho evitava conflitos. Quando você aprendeu que concordar era mais seguro do que confrontar. Quando você descobriu que desaparecer um pouco te mantinha seguro. Ou talvez tenha vindo de relacionamentos anteriores, onde você foi punido por aparecer, onde você expressou uma necessidade e foi chamado de exigente, onde você colocou um limite e foi acusado de ser inflexível, onde você foi você mesmo e foi rejeitado por isso. Então você criou um mecanismo de defesa. Você decidiu que nunca mais iria se colocar em risco dessa forma. Você decidiu que seria melhor controlar a narrativa, se adaptar preventivamente, desaparecer antes de ser descartado. E funcionou, pelo menos por um tempo. Mas agora você está aqui, invisível, e percebendo que essa estratégia tem um custo devastador. Porque o que você não entendeu é que relacionamentos verdadeiros não se sustentam na ausência de conflito. Eles se sustentam na capacidade de existir completamente e ainda assim permanecer. Você tem medo de que, se você mostrar quem realmente é, será rejeitado. Mas a verdade é, você já está sendo rejeitado. Porque a pessoa com quem você está não está se relacionando com você. Está se relacionando com uma versão performática, editada, diluída de você. E você sabe disso. Você sente isso toda vez que ela te elogia. Porque o elogio não é para você. É para a máscara que você usa. E isso dói de uma forma silenciosa e profunda. Você dá tudo, mas nada é reconhecido. Porque nada do que você dá é genuíno. É estratégico. É calculado. É uma tentativa desesperada de garantir que você não será abandonado. Mas adivinha? Você já se abandonou. Você traiu a si mesmo primeiro. Cada vez que você silenciou uma verdade. Cada vez que você concordou externamente, mas discordou internamente. Cada vez que você priorizou a paz do relacionamento acima da sua própria integridade. E o relacionamento? Ele não melhorou. Ele apenas ficou estável. Estável como uma água parada. Sem movimento. Sem vida. Sem tensão criativa. Sem crescimento. Porque crescimento exige fricção. Exige que duas pessoas inteiras se encontrem, discordam, negociem e encontrem um caminho juntas. Mas isso não pode acontecer quando uma das pessoas não existe. Quando uma delas está ocupada demais performando para agradar. E tem outra camada nisso. Ao se tornar invisível, você também retirou da outra pessoa a chance de te amar de verdade. Porque ela não sabe quem você é. Ela sabe quem você finge ser. E mesmo que ela te ame agora, esse amor é baseado em uma ilusão. É frágil. É condicional. É dependente da sua capacidade de continuar performando. E você sabe que não consegue manter isso para sempre. Você já está cansado. Cansado de medir palavras. Cansado de segurar vontades. Cansado de ser compreensivo quando você só queria ser compreendido. Cansado de dar quando você só queria receber. Cansado de existir nas margens da sua própria vida. E o pior de tudo, você começou a se ressentir. Não só dela, mas de você mesmo. Porque você sabe que está mentindo. Você sabe que está traindo a sua própria essência. E isso está te corroendo por dentro. Você olha para ela e pensa, eu dou tanto e ela nem percebe. Mas a pergunta real é, o que você está dando? Está dando verdade? Está dando presença? Está dando a si mesmo? Ou está dando uma versão domesticada, inofensiva, invisível de quem você realmente é? Porque se for isso, então não é um presente. É uma negociação. Você está negociando a sua própria existência em troca de migalhas de aprovação. E migalhas nunca vão te satisfazer.
Você pode continuar assim. Pode seguir se adaptando, se diminuindo, desaparecendo. Pode seguir acreditando que a invisibilidade é um preço justo pela estabilidade. Mas eu te pergunto, que tipo de estabilidade é essa? É a estabilidade de uma prisão construída por você mesmo, onde você é o prisioneiro e o carcereiro ao mesmo tempo. E em algum momento, você vai precisar escolher. Escolher entre continuar invisível e seguro, ou aparecer de verdade e arriscar. Porque aparecer de verdade pode significar conflito, pode significar desconforto, pode até significar o fim, mas também pode significar algo que você esqueceu que existia. Liberdade. A liberdade de existir sem pedir desculpas, de sentir sem censura, de querer sem culpa, de ser amado não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. E se esse relacionamento não suportar a sua presença real, então ele nunca foi seu desde o início. Era só uma encenação. E encenações não sustentam vida. Então aqui está a verdade que você precisa ouvir. Você não vai conseguir voltar a ser invisível com a mesma facilidade. Agora que você percebeu, agora que você sabe, a máscara vai começar a pesar. E vai ficar cada vez mais difícil performar. Porque consciência muda tudo. Você não pode mais fingir que está tudo bem quando você sente o aperto no peito toda vez que engole uma verdade. Você não pode mais sorrir quando por dentro você está gritando. Você não pode mais ser compreensivo quando você só queria ser visto. E isso vai gerar uma tensão interna que vai te forçar a escolher. Ou você volta a se anestesiar, enterra essa percepção e continua vivendo como sombra. Ou você decide aparecer. De verdade. Com tudo o que isso significa. E aparecer de verdade não é sobre grandes gestos. Não é sobre confrontos dramáticos ou ultimatos. É sobre pequenas honestidades. É sobre dizer não, quando você quer dizer não. É sobre expressar uma vontade sem se desculpar. É sobre discordar sem ter medo de ser abandonado. É sobre parar de negociar a sua existência. E sim, isso pode gerar conflito. Pode gerar desconforto. A outra pessoa pode estranhar, porque ela se acostumou com a sua ausência. Ela se acostumou com um você que sempre cede, sempre concorda, sempre está disponível. E quando você começar a aparecer, ela vai precisar se ajustar. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. Alguns relacionamentos não sobrevivem à sua presença. E isso dói. Mas a alternativa é pior. A alternativa é você continuar morrendo aos poucos. Um silêncio de cada vez. Então a pergunta não é: e se eu perder esse relacionamento? A pergunta é: o que eu estou perdendo de mim ao permanecer invisível? Porque no fim, você pode perder a relação. Mas se você continuar assim, você perde a si mesmo. E essa é uma perda irreversível. Respira fundo. Eu sei que isso é pesado. Eu sei que dói perceber que você tem sido cúmplice da sua própria invisibilidade. Mas essa dor é necessária. Porque só a partir dela você pode reconstruir. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Não precisa terminar nada, confrontar ninguém, fazer grandes mudanças. O que você precisa fazer é simples: parar de trair a si mesmo. Começar pequeno, uma verdade de cada vez, uma vontade de cada vez, um limite de cada vez, e observar. Observar como você se sente quando para de performar. Observar como a outra pessoa reage. Observar se esse relacionamento tem espaço para dois, ou se ele só funciona quando um desaparece. E confiar. Confiar que você merece existir completamente. Confiar que amor verdadeiro não exige a sua anulação. Confiar que, se esse relacionamento terminar porque você reapareceu, então ele nunca foi seu para começar. Você se tornou invisível porque acreditou que era o preço do amor. Mas não é. E agora que você sabe disso, você tem uma escolha. Uma escolha que só você pode fazer. Se você sente que está pronto para reaparecer, para reconstruir a sua presença, para aprender a existir sem pedir desculpas, eu criei um espaço para isso. É um lugar onde pessoas como você estão reaprendendo a serem vistas. Sem julgamento, sem pressa,
mas com verdade. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal. Os próximos vídeos vão te ajudar a entender como sair dessa invisibilidade sem destruir tudo no processo. E se você quiser ir mais fundo, tem um link na descrição que te leva para um material que eu criei especificamente sobre isso. Você não precisa mais desaparecer.